Caio de Souza Casaroto. Quanto à exclusividade das mentalidades comunistas positivistas, tem relação com a ausência do mito fundador no Brasil. Bom, é o tal negócio. Mito fundador é só você pegar qualquer história heróica que se passou no nosso passado, você cria ali um mito fundador. Mas o que pegaram aqui para ser mito fundador? Por exemplo, inventaram o Macunaíma, que é para esculhambar mesmo, é o herói sem nenhum caráter, não é isso? E o Ariano Suassuna pegou aquela história horrível da Pedra do Reino, que era um lugar no Nordeste onde faziam um sacrifício de criança. Ele queria que isso fosse o mito fundador do Brasil. Você entende? Porque são os intelectuais de merda deste país que fazem isto. São todos criminosos. Né? Esse pessoal intelectual que diz que é tudo criminoso. É tudo cultor do diabo, porra. Né? E o pessoal não leva isso a sério. Não leva isso a sério. Acha que não, isso aí não tem nada a ver com comunismo. Oh, meu Deus do céu. Né? Olha, o Ariano Suassuna não tinha consciência do mal que ele fez. Era um homem de talento extraordinário, né? E gastou os últimos anos da sua vida fazendo aquela merda da Pedra do Reino, depois de ter feito peças maravilhosas, escreveu um negócio de 1000 páginas, que é essa porcaria da Pedra do Reino. Luiz Rauch, dentro dos seus cursos que assisti e assisto, foi Guerra Cultural, para mim, foi uma grande retirada da neblina, de desorientação, e como reverter a hegemonia da imbecilidade dos tempos atuais para o caminho da alta cultura. O professor acha que demorará mais de 3 ou 4 décadas para chegarmos a um patamar normalizado? Sim. Nós somos muito poucos ainda, porra. Né? E pensa bem, quantos estudantes com o nível de vocês seria preciso num país de 200 milhões de habitantes? Né? Nós precisaríamos, no mínimo, 30 ou 40 atuando, escrevendo, ensinando, falando na televisão, falando no teatro. Nós precisamos disso. Se queremos levantar culturalmente o Brasil, nós precisamos de muito mais gente, pô. Eu lamento ter começado tarde. Eu também entendi as coisas demasiado tarde. Eu só comecei a entender essa coisa assim, no fim da década de 80 comecei a entender o que estava acontecendo. E fiz aquele primeiro esboço de diagnóstico, aqui está até a Estela que está presente, ela assistiu, uma conferência ao fim do ciclo nacionalista que eu fiz na Casa Estudante do Brasil. Qual era o problema do Brasil? O Brasil é um país cuja cultura foi toda voltada para a formação da nacionalidade, o instinto da nacionalidade que falava o Machado de Assis. Então, toda a cultura brasileira foi um esforço de encontrar uma identidade nacional e realizá-la. Só que não se realizou ainda. Então, o Brasil aparece no cenário internacional numa época em que a formação das nações já acabou há muito tempo. Nós estamos agora na destruição das nações. A formação das nações foi em 2 etapas. Foi no começo da modernidade, com o surgimento dos Estados Nacionais, onde surge, vamos dizer, o Império Europeu se desmembra em várias nações imperialistas, França, Inglaterra, etc., etc., e depois, no começo do século XIX, quando você tem as revoluções nacionalistas, revoluções de independência, a independência americana, a independência de vários países latino-americanos, essas 2 épocas de formação das nações. Agora nós estamos na época de supressão das nações. E o Brasil ainda não se afirmou como nação. Então ele está querendo entrar no mundo e se afirmar numa época em que isso já não é possível. Né? Este é o problema nacional. Qual é a solução disso? Eu não sei. Mas eu formulei o problema e formulei corretamente. Vê se tem alguma universidade, vê se tem algum filho da puta do Council of Foreign Relations, ou de Colômbia, que conseguiu explicar o problema brasileiro assim. Não tem um. Daí o pessoal vem falar, mas tem o, sei lá, o não sei o que da mata. O pessoal não sabe nada, pô. Né? Roberto da Mata. Imagina, esse pessoal... Né? Eu fui lá e expliquei, por exemplo, as reservas de pedras preciosas do Brasil são suficientes para estourar o mercado internacional de pedras preciosas. Portanto, essas pedras preciosas não vão entrar no mercado internacional legalmente. Portanto, elas serão roubadas. Ou o Brasil se torna o dono do mercado internacional, ou eles vão roubar tudo de nós. O que você acha que está acontecendo? Precisa ser muito inteligente para ter a resposta? Não, o problema é simples.
Então, nós precisamos de um governo que tenha esta consciência, que saiba, entenda a dificuldade de a gente abrir um espacinho para nós dentro desse panorama da nova ordem mundial. Nós não vamos conseguir derrubar a nova ordem mundial, mas nós podemos abrir um espacinho para nós, vamos dizer, para ser roubado o mínimo. Isso é o máximo que der. Quem fizer isso terá sido o melhor governante que esse país já teve. E o Bolsonaro vai fazer isso, espero que faça. Tá certo? Eu só acho que ele está bobeando, no sentido de que ele está fazendo muita coisa boa para o Brasil, mas não está fazendo nada contra os seus inimigos. Nada, absolutamente nada. Que eu achava que era a primeira coisa para fazer. Antes de você consertar a economia brasileira, né, melhorar como é as relações internacionais, você tem que quebrar as pernas dos seus inimigos para quê? Para garantir que você vai ter o poder de governar. Ele está querendo governar sem o poder de governar. Falei, é difícil, é. Em vez de ele, por exemplo, os partidos do Foro de São Paulo, eles são partidos ilegais e inconstitucionais. Não precisa nenhum AI-5 para acabar com eles, é só aplicar leis existentes. Ele não fez. Ele não fez, então o que ele faz? Faz projetos, certo? Reforma disso, reforma daquilo, para ter que ficar esmolando, pedindo para esses partidos aprovarem. Eles não aprovam, adiam. Você está entendendo? Quer dizer, governar sem o poder de governar é isto. Agora, quero saber quem foi que o aconselhou a fazer isso. Não, senhor presidente, não pode radicalizar, não pode ser ideológico, nós temos que ser pragmáticos, né? Esse bando de pragmáticos, porra. Né? Não sabe nem falar, sabe? Pragmático. Pragmático e ignorante. O negócio é difícil, viu? É trágico, é trágico. Agora, gente que fala bonito, tá aí, o Dr. Mourão, ele fala bonito pra caramba, né? Ih, rapaz, né? É duro, viu? É duro. Tem uma pergunta aqui da Estela. Faça aí. Fale bem alto. Você estava falando dos militares, dos positivistas e dos comunistas, né? E essas opções, né? Eu me pergunto onde fica, por exemplo, a maçonaria nisso tudo. Porque existem militares maçons. O Mourão é um deles. A maçonaria não tem ideologia nenhuma. A maçonaria é um centro de debates. O debate é inteiramente livre dentro da maçonaria. Isso nós temos que reconhecer. Eles não vão fazer uma pregação para fazer a cabeça de ninguém. Deixa você ter a ideia que você quiser. Só tem o seguinte: se o cara é maçom, você não pode falar mal dele. Você pode falar mal dele lá dentro. Você pode discutir, xingar até a mãe. Mas você não pode fazer nada contra ele. Nos irmãozinhos não se toca. Então é esse o problema, meu filho. Tem lá as divergências ideológicas, mas na verdade vai estar todo mundo se afagando uns aos outros. Este é o problema. Quando dá uma crise, é porque tem uma crise dentro da maçonaria, como teve, por exemplo, a proclamação da República. Ali todo mundo era maçom, o imperador era maçom, o republicano era maçom, deu uma briga dentro da maçonaria, não conseguiu resolver, pronto, daí deu a crise, derrubaram o imperador. Mesma coisa aconteceu na França, também o rei da França era maçom, os revolucionários tudo maçom. Então a briga foi dentro da maçonaria. Eu não sei o que está acontecendo dentro da maçonaria agora, mas acho que eles não estão brigando muito, não. Oi. O senhor não acha que talvez esse medo de usar essa lei de fechar os partidos não seria assim, medo da imprensa internacional de sofrer sanção da ONU, desses órgãos globais? Quanto mais medo você tem, mais eles vão te oprimir. Porque olha, aqui a nossa lei é muito clara. Não pode haver partidos que tenham ligação com o organismo internacional. Ponto final. Esta é a lei. Isso não é fascismo, isso não é AI-5. É a lei que eles mesmo votaram, porra. Mas ele não poderia sofrer sanções de fora, algo do tipo? Não, quer dizer, o organismo internacional vai fazer sanções porque você cumpriu a lei? Eles podem falar mal, mas não vão fazer nada. Agora, se você fica com medo de ser criticado, você já perdeu a briga. Você tem que fazer o que tem de fazer, vamos dizer, você não pode ficar criando briga. Então, por exemplo, esse negócio do Bolsonaro afagar todo mundo, vai lá, afaga o Trump, afaga o homem da China, afaga o Putin, tudo isso está certo, é o que tem de fazer mesmo. Nós não podemos arrumar briga com ninguém. Mas você não pode deixar que poderes internacionais impeçam você de cumprir a sua lei nacional. Você acha que algum vai fazer? Você acha que o Putin vai fazer isso? Não, quem vai fazer algum funcionáriozinho de merda lá da ONU. Ou algum jornalista de algum jornal que ninguém lê. Um jornal falido, tipo New York Times. Vai ligar para essa gente? Não.
Fala, estou me dando bem com o Putin, estou me dando bem com o homem da China e tal, vocês estão... Isso aí é o que é? É a raia miúda, o pessoal lá do Vila eu conhece, tá entendendo? Tá lá reclamando, no botequim, tudo bêbado. Não tem perigo isso aí. Quer dizer, você ter medo da mídia internacional, qual é? Você tem que dobrar esses caras, você não pode tentar agradá-los. Isso aí, olha, outro dia eu vi um general falando para uma deputada comunista. Nós temos nossas divergências ideológicas, nós podemos trabalhar juntos pelo bem do Brasil. Não podemos. Isso é o positivismo mais idiota que tem. Se você está falando com um comunista, saiba que para ele, acima da luta ideológica não há nada. Para você pode haver, mas para ele não existe. Então, o bem do Brasil para ele consiste em ferrar com você. Será que você não sabe disso? Não, não sabe. Tem gente que tem a ilusão de que, se nós fizermos um bom governo, nós podemos tocar o coração da esquerda e eles até acabam nos aplaudindo. Coisa de louco, porra. Você vê, o general Geisel também pensou assim. Ele dizia, eu não sou infenso às ideias da esquerda. Em vista disso, ele ajudou Cuba a invadir Angola. Se fala os crimes da ditadura, o maior foi isso, mataram 10 mil pessoas em Angola, com a ajuda do Brasil. Ninguém fala disso. Fala de 500 caras que eles prenderam. Não é isso? Você acha que algum comunista vai falar bem do general Geisel por causa disso? Não, aí é que falam mais mal ainda. Cedeu isso, aí é que não tem respeito mais. Está entendendo? Agora, o que não pode fazer é o seguinte, você se opor a eles na base de propostas ditatoriais de extrema direita. Isso não pode fazer. Porque isso aí é tudo de boca para fora. AI-5 é da boca para fora. O que o AI-5 fez? Não fez nada. Estou falando, não fizeram um filminho anticomunista para passar nas escolas. Nunca fizeram um único discurso anticomunista. Nunca. Agora, mataram os guerrilheiros, é evidente. Porque aí está competindo na esfera deles, a esfera militar. Eles querem mandar, não querem que ninguém mande. Mas contra o comunismo eles não fizeram absolutamente nada. E você acha que a esquerda vai respeitá-los por causa disso? Ao contrário, meu filho. Quanto mais eles veem que você os teme, mais eles te desrespeitam. O Bolsonaro não estaria caindo no mesmo erro que você descreveu outras vezes, que foi o erro do Trump no início do mandato, claro. E do Bush na época do... Querer resolver os problemas econômicos e administrativos antes de... Unindo. Você achar que você vai unir todo o Brasil, né? O progresso nacional vai unir o país dele. Não vai, não vai. Atenção, olha, a incultura histórica todos esses palpiteiros da direita é monstruosa. 99% deles acham o seguinte, o comunismo existe por causa da miséria. Nós acabamos com a miséria, acabamos com o comunismo. Nunca houve uma revolução comunista num país que estivesse empobrecendo. Nunca, nenhuma. Todas aconteceram em países que estavam progredindo. A França era o país mais rico da Europa quando houve a Revolução. A Rússia foi o país que mais progrediu na Europa nos 50 anos antes da Revolução. Cuba era o quarto país, quarta economia da América Latina, agora é 28º. Então, o comunismo não tem nada a ver com miséria, absolutamente nada. Você veja, tem muito mais comunista aqui nos Estados Unidos do que em qualquer país pobre do que na Índia. É assim que acontece. Está entendendo? Então, o comunismo não tem absolutamente nada a ver com miséria. Ele tem a ver com ambição. E a ambição aumenta quanto mais dinheiro você tem no bolso. Precisa ser muito inteligente para entender isso. Por que esses movimentos arregimentam os seus militantes sempre dentro da universidade? Veja, quando fundaram o Partido Comunista Americano, Stalin disse o seguinte para eles: vocês esqueçam o proletariado, vocês tratem de ganhar adeptos entre os milionários e pessoas do show business. É muito simples, né? Porque eles já têm dinheiro, têm fama, eles vão querer o poder também, então a gente ajuda eles a pegar o poder. Oi. O
senhor falou dos Estados Unidos, né? Poderia ser uma certa resistência, mas com o futuro, com o americano se tornando cada vez mais adepto às ideias de esquerda, o senhor acha que vai demorar muito para deteriorar a situação aqui? Não sei, não sei, mas eu sei o seguinte, o Joseph Schumpeter, o economista austríaco, dizia: quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. É o Jorge Soros, essa gente toda, Rothschild, os Rockefeller. A vida é assim. Por quê? O sujeito ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado que ele não quer mais estar sujeito às leis do mercado. Ele quer agora controlar tudo. Então, ele vira socialista, a seu modo. Quer dizer, o regime que existe é o socialismo dos ricos. O que é o socialismo dos ricos? É a economia fascista, meu Deus do céu. É a única economia que existe no mundo. Ou economia liberal ou economia fascista. O resto não existe. Economia comunista, que é 100% estatista, é impossível. O von Mises já demonstrou isso. Isso só existe da boca para fora. Ninguém vai fazer isso. O que eles fazem é economia fascista. E ficam falando mal do fascismo por quê? Porque eles sabem que fascistas são eles, porra. Então eles têm que disfarçar isso xingando o outro de fascista. Bom, então é isso aí. Por hoje já foi bastante, né? Então, agora dia 25 começa lá, né, em Portugal, né, o colóquio sobre a minha obra, onde você tem eminentes intelectuais portugueses, junto com alguns alunos meus, analisando a minha obra. Isso mostra que em Portugal ainda existe uma intelectualidade capaz de absorver e discutir as minhas obras. No Brasil não existe. Né? Tudo que se escreve sobre mim no Brasil é tudo besteira, a não ser os únicos que têm de demonstrar alguma capacidade para isso são os meus alunos. E alguns filósofos da velhíssima geração, como Ernildo Stein, por exemplo, né? o antigo Meira Pena e outros, né? Muitos já falecidos, né? Desidério Murcho, que não é brasileiro, é português. Né? É duro, né? É duro. Né? Se for falar para aqui tem o sujeito falou, você é um pseudo-filósofo, filósofo mesmo é o Desidério Murcho, mandou meu livro para ele. Ele disse, olha, pelo que eu li, o cara não é pseudo-filósofo, não. Ficaram quietinhos, é evidente. Mas o homem é português, meu Deus do céu. Quer dizer que ele tem cultura filosófica mesmo. Ele não é o Christian Donkey, ele não é o Cagado, ele não é o Safatli, ele não é essa gente toda. Sobretudo, ele não é o Zé Fernandes Júnior, ele não é o Lobostão, não é o Rodrigo Cocô. Né? Gente, a miséria intelectual do Brasil é uma coisa assim aterradora, aterradora. Para qualquer país pobre da África, sabe, Zâmbia, Serra Leoa, você tem intelectuais melhores do que aqui, porra. Então é isso, gente. Se puder, acompanha o colóquio lá em Portugal. E depois vai começar o Congresso Conservador, que dia que é? Eu acho que é daqui uma semana. Dá uma olhada aí. 28 e 29 vai ter então esse congresso onde que é mesmo? É Santa Catarina. Em Criciúma, Santa Catarina. Criciúma. Lá na minha página tem as dicas. Então não percam esses dois colóquios, tá bom? Tá bom. Então, até a semana que vem, muito obrigado.